Você tem dúvidas de como preparar a papinha ideal? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para preparar uma papinha nutritiva e atrativa para o seu bebê. Se você é nova por aqui e está curtindo esse conteúdo, aproveite para se inscrever. Assim você não perde nenhuma novidade do que rola no canal. Vai chegando a fase do início da introdução alimentar e com ela muitas dúvidas, algumas angústias também vão surgindo, né? É muito comum os palpites, de repente, de pessoas da família, de amigas que já tiveram filho, que falam como que fizeram na idade dela ou como que deve ser feito. Olha, faz assim, não faz assim. Então, como é que deve ser, né? Calma que eu vou te ajudar. Papinha é um nome carinhoso que a gente dá para a refeição do bebê. Tradicionalmente, né, na época das nossas mães, das nossas avós, como que era a papinha do bebê? A papinha do bebê era aquela tradicional sopinha, que a gente pegava os alimentos, jogava no liquidificador, ligava o liquidificador e formava aquela sopinha. A sopinha tinha uma só cor, um só cheiro, sabores todos misturados e a criança comia aquela papinha. Hoje em dia já se viu que essa consistência, né, essa forma tradicional de se fazer a papinha, ela não é recomendada, né? Então, já falei aqui em alguns outros vídeos que quando a gente mistura todos os alimentos juntos, né, e bate eles no liquidificador, ou processa, ou coloca no mixer, os sabores eles são misturados, né? Então a criança ela não consegue identificar exatamente o que ela está comendo. Fora isso, os nutrientes também são perdidos, a criança aproveita menos, né, o teor nutricional daquela refeição. Então o recomendado é que você não mais triture ou bata no liquidificador, e sim amasse, né, cada alimento daquela refeição no garfo. Tá? Assim você vai permitir com que ela consiga explorar mais a textura, com que ela consiga identificar o sabor de cada um dos alimentos, o cheiro, as suas cores, cada particularidade de cada alimento que está diante dela. Ela está descobrindo um mundo novo, né? Então esse é um cuidado muito importante que se tem que ter com a consistência. Mas aí você deve me perguntar, tá bom, a introdução alimentar começa aos 6 meses. Eu devo oferecer a comida amassadinha até mais ou menos quanto tempo? Bom, com 8 meses você já deve começar a progredir essa consistência, tá? O ideal é que com 1 ano a criança já consuma os alimentos na sua consistência normal, né? Em pedaços semelhantes ao que a gente come no nosso dia a dia, né? Nós adultos, tá? Então com 8 meses, muitas das crianças já apresentam até alguns dentinhos já desceram, então o que facilita ainda mais a mastigação. Tá? Mas mesmo assim, se o seu bebê ainda não tiver alguns dentes, né, não tiver nascido os primeiros dentinhos, não se preocupe, a gengiva dele é dura o suficiente para que ele consiga mastigar e amassar os alimentos, tá? Então você pode ir progredindo gradualmente a consistência, colocando pedacinhos cada vez maiores para que ele consiga se acostumar com aquele pedaço, né? Então alguns estudos mostram que quanto mais tempo a gente demora para progredir a consistência dos alimentos, mais difícil é para o bebê aceitar, tá? Então acaba que isso favorece a dificuldade dele aceitar os alimentos em pedaços. Claro que alguns alimentos, eles são mais difíceis da criança conseguir, né, mastigar sozinha. Principalmente as carnes, né? Então as carnes, não é interessante que você bata no liquidificador, processe, nem nada disso. Cozinha ela bem cozidinha, tá? Na panela, cozinha bem cozidinha. E aí você desfia com garfo mesmo. Vai soltando com garfo e a faca. E aí você vai fazer com que tenha uns filetinhos bem macios e a criança consiga mastigar e deglutir sem risco algum. E você deve estar perguntando, nossa, mas ele é tão pequenininho, 7 meses, 6 meses, os pedacinhos ou amassadinho, ele não vai engasgar? Então, fica calma, porque nessa idade, né, na fase da introdução alimentar, os bebês eles já têm um reflexo que os protege contra engasgo.
Tá? Então não precisa ficar preocupada, não precisa ficar com medo de oferecer a comidinha amassada ou quando ele for um pouquinho maiorzinho, né, com 7, 8 meses, já com um pouquinho mais em pedacinho, porque ele já consegue ter o reflexo que o protege contra engasgo. Claro que isso pode acontecer, nós adultos de vez em quando a gente também não engasga, pode acontecer com o bebê. Então, independente da consistência, é importante que você esteja preparado, para que se de repente seu bebê engasgue, você saiba como agir nesse momento. E como que deve ser o tempero, né? Como que se deve preparar, no caso, na hora que a gente prepara, o que pode utilizar para dar sabor ou não, né? Durante o preparo das refeições dos bebês. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o uso de sal. Tá? Sal, temperos industrializados, condimentos, né? Essas coisas muito artificiais não é recomendado durante a fase de introdução alimentar, tá? Então o que você pode e deve utilizar para temperar a comidinha do bebê são temperos naturais, tá? Então ervas aromáticas de uma maneira geral, e daí vai da preferência de cada um, da sua criatividade, mas isso tudo é liberado, tá? Então alho, cebola, tomate, tomilho, pimentão, alecrim, cheiro verde, coentro, manjericão, páprica. Então todos esses temperos naturais você pode usar para deixar a comida do seu bebê mais saborosa. É importante que a comida do bebê seja gostosa, mas ela não precisa ser salgada. Tá? Então, quando você usa o sal para preparar a alimentação do bebê, você pode modular o sabor dele para o salgado, e fora que a criança ainda não tem o preparo, né? O seu corpo ainda não está preparado para lidar com o sal, tá? Então isso pode trazer prejuízos à sua saúde. Então como que deve ser o pratinho do bebê, né? Aquela papinha ou a refeição do bebê, né? No almoço e no jantar. Essa refeição ela deve conter um alimento de cada grupo alimentar, e eu vou mostrar para vocês quais são esses grupos alimentares, tá? Então o grupo 1 seria a fonte de energia dessa refeição. Então por exemplo, uma fonte de carboidrato. Então a gente tem o arroz, as massas, né? Macarrão. E os tubérculos. Quais são os tubérculos? Batata, mandioca, inhame, cará, tá? Depois a gente tem o grupo 2, que seria o grupo das leguminosas, que é o grupo dos feijões. Além dos feijões, a gente inclui também ervilha, lentilha, grão de bico. Além dessa combinação, feijão com arroz ou outros alimentos desses grupos, a gente inclui o grupo das proteína animal, né? Então a gente tem carne, peixe, frango e os ovos. Depois a gente tem o grupo dos folhosos, né? Dos vegetais que a gente pode chamar de vegetal A, que são as folhas, tá? Então as suas folhas de uma maneira geral. Alface, agrião, repolho, brócolis, couve-flor, tá? Couve-manteiga. E como que a gente pode incluir esses folhosos na alimentação do bebê? Você pica ela bem picadinha, tá? E pode colocar ali para o bebê poder sentir a textura. Por exemplo, o brócolis você pode cozinhar ele bem, tá? Cortar ele bem picadinho e colocar também para o bebê provar. Ou se você quiser, depois de cozinhar bem o brócolis, você pode oferecer um raminho na mão dele e deixar ele explorar, tá? Ou então, se você quiser, você pode fazer, por exemplo, um arroz com brócolis, tá? Muitas pessoas têm dúvida de como incluir os folhosos na refeiçãozinha do bebê. Então, depois desses grupos que eu falei, a gente tem os legumes, né? Que são os vegetais B, que conferem um pouco mais de nutrientes e um pouco mais de energia também. Exemplos: cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, ok? Então, escolhendo um alimento de cada um desses grupos, a gente consegue compor uma refeição ideal para o bebê. E qual a quantidade eu devo oferecer? Bom, com relação à quantidade, não existe um parâmetro, tá? Então, a quantidade que, de repente, o seu bebê consome no almoço ou no jantar pode ser diferente do que a filha da sua amiga, por exemplo, come, tá? Então, a quantidade é o seu bebê que vai indicar o que ele precisa. E aí é muito importante você respeitar a saciedade dele, tá? Então, não crie muitas expectativas, né? Então, a gente costuma falar, não monte um prato muito grande, não coloque uma quantidade muito maior. Comece aos pouquinhos, comece com uma colher de sopa de cada alimento, vai oferecendo um de cada vez, deixa ele explorar. No início, eles comem bem pouquinho, isso é muito normal, tá? Então, ele vai aumentando gradativamente a quantidade. E é ele que vai indicar o que ele precisa, se tá pouco, se tá muito, tá? Então, deixe seu bebê à vontade para determinar exatamente a quantidade que ele precisa em cada refeição.
Bom, essas foram as minhas dicas para te ajudar nessa fase que eu sei que é um pouco mais complicada e que gera muita angústia. Se você tem dúvidas, deixa aqui no comentário que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!